Olá, olá! Começa agora o canal Pensamento Livre. Bora pensar? Bora pensar, porque pensar não dói. Pensar não dói. Gente, o pensamento de hoje vai estar pautado em Gênesis 6. Bora pensar? Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram-lhe filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade dos homens, do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso pesou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Bom, é complicado, né? É complicado imaginar um Deus que é intranscendente, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é incorpóreo, se arrependendo ou não sabendo o que está fazendo. Bom, o nome dessa live é colocando em xeque a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Será que esse Deus realmente ele é o Todo-Poderoso? Porque o texto deixa bem claro que ele errou ao ter feito o ser humano. Ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Ele viu que o ser humano ele tinha vontade própria. Mas se o ser humano, se ele sabia que o ser humano tinha vontade própria e que o ser humano ia fazer todas essas coisas, por que a surpresa? Porque quando o texto diz que ele se arrependeu, denota uma surpresa. Cara, eu não sabia o que ele ia fazer. Eu não sabia o que ele ia fazer. Nossa, que tristeza. E diz o texto que essa tristeza pesou o coração de Deus. Ele, pensando no que fez, ele se entristeceu. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Eu fico pensando. Eu tenho liberdade para pensar. Então eu fico pensando, por que Deus criou o homem com defeito, se não era para ter defeito? Porque o defeito do homem, ele veio de fábrica. E quem é a fábrica? É o próprio Deus. O próprio Deus que criou o homem com defeito, agora ele pega e se arrepende. Ah, Fabiana, porque Deus ele queria dar uma chance para o homem.
Pô, não mete essa, né, cara? Não mete essa, não. Ele é onisciente, cara. Ele sabia que o homem ia fazer merda. Ele sabia que o homem ia fazer merda. Quando ele colocou as duas árvores no meio do jardim e falou para Adão: Adão, você pode de todo fruto, de toda árvore que está no jardim, você pode comer, menos dessa que está no meio do jardim. Ele não estava tentando Adão, não, porque ele sabia do que ia acontecer. O que será que vai acontecer com esse mundo? Será que ele vai destruir? Porque o ser humano continua mal. O ser humano continua fazendo merda. O ser humano continua no seu egoísmo. Será que o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, essa utopia que o ser humano criou, vai destruir? Esses dias eu estou acompanhando, né? Eu estava acompanhando a notícia que uma menina no carnaval perdeu a perna e logo depois não suportou, perdeu a vida. Essa menina era cristã, era uma filha de Deus. E ele não pôde proteger, ou não pôde, ou não quis proteger essa criança de 11 anos. Essa criança que tinha tudo pela frente. Ah, tá. A onisciência de Deus só funciona dentro do gibi chamado Bíblia. Ontem eu estava na live, eu vou pedir licença para falar sobre o Primateu. O Primateu levantou uma questão assim. O super-homem, ele tem todo o poder, ele pode ouvir em longas distâncias e salvar as pessoas. O super-homem pode erguer locomotivas, parar locomotivas numa velocidade impressionante. Ele pode voar numa velocidade, na velocidade da luz. Ele pode voar na velocidade da luz. Mas tira ele do gibi para ver se ele vai fazer isso. Traz ele para a realidade. Ele não vai fazer isso. Porque o super-homem não existe. A analogia que o primo ateu fez foi uma analogia perfeitíssima. Ele não poderia ter feito uma analogia melhor para poder definir. Para poder definir esse Deus na nossa realidade. Esse Deus na nossa realidade não existe. Porque quando um estuprador vai estuprar uma criança, por que esse Deus não aparece para salvar essa criança? O Fábio, ele deu uma solução para não mexer no livre-arbítrio do homem. É simples a solução que o Fábio deu. Ele simplesmente disse assim, quando o estuprador viesse atacar uma criança, por que se Deus não vou colocar nas minhas palavras, tá? Porque se Deus não faria morrer o membro genital
desse cidadão, desse marginal. Não tiraria a vontade de atacar. A vontade estaria nele, porque é o cérebro que comanda o corpo. Tiraria a vontade que ele tinha de atacar. Só isso. Só isso. E não interferir no livre-arbítrio, que é uma falácia. Livre-arbítrio não existe. Não existe. Nem na fantasia, nem na utopia chamada Bíblia, e nem na nossa realidade. Na nossa realidade, então, que, caramba, foge totalmente. Vamos parar para pensar. Por que ele destruiu lá? Por que ele destruiu lá? Porque ele se envolveu. Porque ele se envolveu lá e não se envolve aqui. Porque ele se envolveu lá na Bíblia, que é um livro de mitos. É um livro de mitos, de uma mistura de mitos sumérios e de outros povos. Por que ele se meteu lá e não se mete aqui? O Eliseu, só porque ele foi chamado de careca por crianças, saiu 42 ursas de um bosque e matou essas crianças. Gente, cadê a intervenção? Cadê a intervenção desse Deus na realidade? Na realidade, esse Deus não aparece. Na realidade, esse Deus não tem a onisciência, a onipotência e a onipresença que a Bíblia promete, que a Bíblia fala que ele tem. E, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia que fala que ele tem a onisciência, a onipresença e a onipotência, ela tira todos esses requisitos de Deus. Aqui vocês vão ouvir que esse Deus não existe. E eu vou dar respaldo para isso. Eu tenho respaldo para isso, né? Que esse Deus ele é inatingível, porque simplesmente ele não existe. Provo dentro da Bíblia e provo dentro da realidade. Dentro da realidade, então, já foi dito aqui por mim, já foi dado o exemplo de uma criança que está para ser estuprada, que vai ser estuprada, e esse Deus nada faz. Ele poderia dar infarto no cidadão. É isso, a palavra é essa, que o Fábio falou. Ele poderia causar um infarto nesse cidadão. A vontade, ele perderia porque ele ia morrer, né? A verdade é essa, ele iria morrer. Mas o livre-arbítrio dele não ia ser violado, porque insistem em dizer que Deus ele não interfere, porque ele deu livre-arbítrio para o homem. Por isso ele não pode interferir nesse livre-arbítrio. Gente, vamos parar. Vamos parar de acreditar em utopia. Tá, digamos que ele não pode. Se ele não pode, ele não é o Todo-Poderoso. Ele não é o Todo-Poderoso. Então não venha me falar que esse Deus
tem o atributo de ser o todo-poderoso, porque ele não é todo-poderoso. Nem um pouquinho assim poderoso. Pô, cara, o mundo jaz do maligno, né? Não é o que está escrito? O mundo jaz do maligno, né? Diz que está escrito que o diabo, isso foi uma fala minha lá na live de ontem, com Marcos Santos, eu acho que foi do RC que eu falei isso, mas eu dei o exemplo, eu dei o exemplo de que o diabo levou Jesus até um pináculo do templo, o alto do templo, e mostrou toda a face da terra para Jesus. E disse, olha, tudo isso eu vou te dar, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Se prostrado me adorar. Então vem cá, se o diabo é o dono do mundo e ele não pode fazer, e ele pode fazer o que ele quer, esse Deus não é nada. Esse Deus não é nada. Tem uma outra divindade que é maior que ele ou igual a ele em poder. É igual a ele em poder. Gente, vamos parar para pensar. A onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus sempre esteve em xeque. E aqui o canal Pensamento Livre adota essa questão, coloca esses atributos de Deus em xeque. Beleza? Termino por aqui, mas voltarei pensando livremente. Tchau, tchau.